Fala galera, aqui quem fala é o Éder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os cortes e ajudar o canal, é claro. Não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. 2020, por exemplo, nós gastamos 700 bilhões de reais com a pandemia. Quase metade disso com o auxílio emergencial. 2020? 2020. Você pode ver. O que aconteceu em 2020? Março, começou a política do fica em casa. Lockdown. Fecha tudo. Quem tem salário fixo, né? Tem estabilidade no emprego, sobrevive. Quem tem uma poupança... O senhor está falando do comecinho da pandemia. Sim, março de 2020. Tá. E daí o que aconteceu? Quando começou obrigando o povo a ficar em casa, e eu fui para Taguatinga, Ceilândia, né? Bairros pobres lá da periferia, de moto, e entrava na casa das pessoas, posso ver tua geladeira? Não tinha nada. São pessoas que vivem na informalidade. É o churrasquinho de gato, no Rio aqui a água é o biscoito na praia, aqui em São Paulo aqui é vender biscoito aqui, o picolé na arquibancada, é o cara que conserta a máquina de lavar roupa, é o mecânico, é o informal. Esse pessoal foi obrigado a ficar dentro de casa, a massa. Nós levantamos naquele momento 38 milhões de pessoas. Vamos viver do quê? Eu chamei o ministro da Defesa. Temos condições de garantir da lei da ordem que esse pessoal vai para a rua, com fome. 38 milhões de pessoas que não tem mais seu ganha-pão. Vão para a rua. Irresponsabilidade de fazer o que estão fazendo sem dar alguma coisa para eles. Olha, não temos condições de garantir da lei da ordem pelo efetivo das Forças Armadas. E outra, obrigar o cara à força a ficar em casa, com fome, bem, criamos o auxílio emergencial. Sobre esse lance de ficar em casa, foi bem no começo da pandemia, sim, mas foi um cabo de guerra. Entre eu, no mundo todo, o contrário. Deixar bem claro aqui, para não ter dúvida. Eu, no mundo todo, o contrário é isso. Sobre ficar em casa. Sim. Tá. Mas será, presidente, que assim, hoje a gente olhando tudo que passou e tudo mais, assim, talvez a gente tenha uma análise um pouco diferente. Porque a gente hoje, pelo menos, faz uma ideia do como as coisas aconteceram, sobre as vacinas e tudo mais. Mas será que esse fica em casa, num primeiro momento, um fica em casa mais radical, não garantiria que as pessoas poderiam voltar para suas vidas normais mais rapidamente? Nova York. O maior número de contaminados foram que ficaram em casa. Tá? O que eu falava? Nós temos que lutar contra a doença, em especial os mais idosos, com comorbidade, e o povão tem que trabalhar. Senão vai morrer de fome. Ficar embaixo da cama não vai resolver nada. E qual a intenção do lockdown? No máximo em 2 meses, criar hospitais de campanhas, aparelhar ou reaparelhar hospitais com respiradores. Foi um problema. E está tudo resolvido. O lockdown durou mais de 1 ano e meio. Virou uma política. Não durou. 1 ano e meio, sim. Você vê, eu te posto decretos para você de 2021. Não, eu não, vários governadores com lockdown. Eu não duvido que havia uma política nesse sentido, mas, como o senhor disse, o povão precisava trabalhar. Sim. E, assim, eu lembro que nessa época eu morava em Curitiba e eu tinha que vir para São Paulo toda semana para fazer o Flow. E eu lembro de passar aqui em São Paulo nos 2 primeiros meses, por aí, e parecia de fato uma cidade fantasma. Mas depois as coisas foram... As pessoas começaram a ter que trabalhar, não tinha jeito. Quanto tempo depois? 1 ano depois? Não, acho que não demorou esse tempo todo não, presidente. Eu 2020, não estou dizendo que não foi uma questão 2020, grande parte dos estados, os governadores, por decreto, fechavam tudo. Exato. E às vezes o governador não fechava, o prefeito fechava. O que o Supremo decidiu? Era concorrente, eu, governadores e prefeito. Só se eu, por exemplo, decretasse área amarela em São Paulo, o governador podia botar área vermelha. O prefeito no seu município podia botar uma área roxa. Foi o STF deu esse poder para ele. Deu esse poder para ele. Não sei por que fizeram isso. Me tirar de mim o poder de conduzir essas medidas da pandemia. E o que eu falava lá atrás? O vírus veio para ficar, infelizmente. Não é que eu quero, veio para ficar. Tanto é que não foi embora até hoje, nem vai embora mais. Fica rodando pelo mundo. E não é essa a solução. Daí, por exemplo, o meu ministro da Saúde, tal do Mandetta, ele fez um protocolo, quem estava com Covid, ir para casa, quando sentir falta de ar, ir para o hospital. Daí eu falei, vai para o hospital fazer o quê? Ser entubado?
esse é o remédio, por que você não garante a liberdade do médico clinicar seu paciente? Porque o médico sabe disso. Ele aprende. Se chega alguém que está passando mal, pode morrer, ele pode receitar alguma coisa e com um acordo com o paciente ou com a família. Então o tratamento precoce deixou de existir. Eu ainda falei para o Mandetta, vai para o hospital para ser entubado, o remédio é tubo, por que não deixar o médico clinicar? Você pode ver, na Guerra do Pacífico, por exemplo, o soldado chegava ferido, não tinha quem doasse mais sangue, e os meus médicos começaram a botar água de coco na veia dos caras, e salvou. Os remédios, muitas vezes, são descobertos por acaso. Você pega a África subsaariana, daí o pessoal fala, não tem informações precisas sobre a África. Tá? Por que morreu pouca gente lá? Proporcionalmente falando. Eles tomavam remédio, não vou falar aqui para evitar aí, né, eu querer derrubar a tua live aqui, um remédio que servia para combater a cegueira dos rios. Você pode ver, o que aconteceu com a China agora, há poucas semanas? Uma crise de Covid na China. Eu te pergunto, a Coronavac de onde é? Não é da China? Eles não tomaram a vacina? Ou se tomaram, por que não teve eficácia? Você não pode discutir esse assunto. Você fica proibido de discutir esse assunto. Eu discuti com embaixadores do mundo todo, no Brasil, né, conversando, ligando para médicos. Região amazônica. Qual o percentual de morte entre civis e militares? Muito maior entre os civis. Os militares estavam usando usando para combater o negócio da malária. E acabou, a hidroxicloroquina. Da malária. Tá. Eu tomei quando eu passei mal. No dia seguinte estava bom, coincidência ou não. Eu vou em eventos por aí. Às vezes tem 2 a 3 mil pessoas me assistindo. Quem é que contraiu o Covid? 70% levanta o braço. Quem usou isso ou aquilo? 90% levanta o braço. Funcionou. E é uma coisa imediata. Mas, pô, presidente, isso é meio que lutar contra a comunidade científica. No começo da pandemia. Contra a indústria farmacêutica, é uma diferença grande. É que no começo da pandemia... E a comunidade científica, em grande parte, representa a indústria farmacêutica. Isso chama de liberdade. Mas é que eu conversei com vários cientistas aqui, inclusive a Esther Sabino, que foi uma brasileira, que foi uma das primeiras, se não me engano, a primeira a sequenciar o coronavírus e tal. E ela estava falando sobre esses remédios aí, que no início, que as pessoas não sabiam como lidar com o corona, foram feitos diversos testes com remédios, e a hidroxicloroquina, a azitromicina, esses remédios aí, eles chegam com uma proposta de, esse remédio serve para outra coisa, mas parece que ele diminui a carga viral, qualquer coisa nesse sentido aí que eu também não vou saber com certeza, aí pesquisem, tá? Nem mesma coisa das máscaras, tira a máscara, bota a máscara, não sei direito como é que funciona. Mas depois, assim, começaram a surgir os estudos dizendo que o lance esses remédios, eles não tem uma relação direta entre ficar bom ou não. Pode ser que não tenha nenhuma mesmo, né? Pode ser um placebo, pode ser. Mas chama-se liberdade médica, autonomia médica, que foi também castrado essa questão. Você quer ver, quando se fala em vacina, me acusam de não ter comprado vacina. Em 2020, quando é que começou a primeira vacina? Em dezembro, no Reino Unido. A Pfizer, eu vi o presidente da Pfizer dizendo que estava em negociação com o governo brasileiro desde maio, eu acho, 2020. Sim. Né? 2020. E aí, como é que foi? Olha só, o que acontece? Vai. Eu acredito que 90% do pessoal que está me ouvindo aqui não lê a bula de remédio. Eu não leio. Tá? Se eu não ler. Agora, eu li a bula, que era o contrato da Pfizer. Tá. Em 2020, estava escrito lá, um dos itens, não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Falei, peraí. Mas isso não é padrão? Não. Tipo, os Estados Unidos assinam uma parada Ninguém é contra a vacina. Eu tomei um montão de vacina na minha vida. Essa agora é uma vacina experimental. Uhum. Quem está fabricando não se responde, que efeitos colaterais são esses? Daí eu lancei aquela do jacaré. Pelo amor de Deus, cara. Uma figura de linguagem. O mundo caiu na minha cabeça. Eu já falei algumas vezes aqui, não é porque o senhor está na minha frente, não, mas eu já falei aqui que tem tanta coisa para criticar isso, daí não me parece ser uma melhor delas, né? Eu poderia falar outro bichinho qualquer, né? Quem sabe fosse mais simpático, tá certo? Mas figura de linguagem, o mundo caiu na minha cabeça. Castraram.
a gente perdeu a chance de ser o primeiro lugar do mundo a vacinar? Não, olha só, o que aconteceu? Os países que produziam vacina, a prioridade é para o seu povo. Faz E sentido. não tinha vacina, assim. Nós estamos batendo, chegando próximo a 8 bilhões de habitantes no mundo. Sim. Não tem como você produzir vacina. Agora, nós, por contratos assinados lá atrás, tá? Nós conseguimos até melhor negociar com a Pfizer o contrato de 21 do que o previsto de 20. Tá. Então entrou várias vacinas. Eu vi lá o presidente da Pfizer, ele falou na CPI da Covid, que eu queria saber qual que é o fim disso daí, que eu não sei, não ouço mais falar sobre isso. Mas ele fala lá que, na época, o ministro da Saúde, que eu acho que era o Pazuello, falou que precisava de um aval da Anvisa e tinha um problema de insegurança jurídica, que provavelmente era esse lance de assumir a responsabilidade sobre qualquer efeito adverso. Não tenho certeza, só estou assumindo aqui. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é o que diz se tal medicamento pode ou não ser usado aqui no Brasil. Tem que passar por lá. Não existe um medicamento no Brasil que não passe pela Anvisa. Queriam, na época, né, que fosse, acho que 48 horas, tempo recorde. Depois passaram para 5 dias. Mas que época que o senhor está falando? É isso aí, 20 e 21. Tá, queriam praticamente alijar a Anvisa. O presidente da Anvisa brigou contra isso. Porque quando você pega, por exemplo, a documentação de uma vacina, são 10 mil páginas, que você não vai ler assim, né? Você vai ter que ler e interpretar. Não é ler, você tem que ler e interpretar. Tá. E a responsabilidade passa a ser do pessoal da Anvisa. Então, o almirante Barra exigiu que aquele tempo era muito exíguo. Não dava para fazer daquela maneira. E a imprensa pancada nele, pancada em mim. Eu não interferi em nada. Eu fui pela legalidade. Olha, esse medicamento não tem a comprovação científica ainda e eu não posso assinar, comprar, porque o mundo vai cair na minha cabeça. Se o cara virar jacaré, lembra, né? O mundo vai cair na minha cabeça. E eu não quero ter essa responsabilidade. Tanto é que eu mostrei, eu falava nas minhas lives, que a Pfizer não se responsabiliza por efeitos colaterais. A decisão é tua, cara, não é minha. Tô mostrando pra você. Era muito mais fácil eu estar do outro lado. Era muito mais fácil. Eu acho que o senhor sairia como herói, inclusive. Sim. Eu acho que a aposta... Porque assim, você está falando várias vezes aqui que foi pelo que o senhor acreditava ser certo. Sim. Mas ficar do outro lado da aposta era politicamente muito melhor. Eu não fiquei do outro lado do politicamente correto. Eu fiquei em cima do muro. Olha, é isso. Você tem que decidir se vai tomar vacina ou não. Como eu falei agora, a questão de criança. Você tem que decidir. Você tem que ler a bula, meu Deus. É o teu filho que está em jogo, a vida dele. Essa vacina é boa, não é? Quais são os efeitos colaterais? O CDC, que é a Anvisa americana, diz que os efeitos colaterais começarão a ser mostrados para o mundo no final de 22, 23. Quais são os efeitos colaterais? Inclusive, a Pfizer pediu um sigilo, acho que por 70 anos, 50 anos. Depois a justiça americana derrubou isso aí. Por que sigilo 50 anos? Por que você não pode ver o que está acontecendo ali? O que é isso aí? Tá? Agora é abrir a cabeça das pessoas. O ser humano... Não desconfia. Você não falou, não sei se falou lá fora aqui, sobre a classe política? Pô, por que você vai acreditar que o político agora está preocupado 100% com a tua vida? Não, tenho certeza que não está, para ser sincero. Você que falou que tem certeza. Tem político que está bem intencionado, outros não estão bem intencionados. É verdade. Agora, ficou na mão do Renan Calheiros, do Omar Aziz, que por um voto não deixou de ser indiciado por pedofilia, que teve a família toda presa por desviar 270 milhões de reais da saúde lá no estado do Amazonas. O Renan Calheiros cheio de processo no lombo. Tá? O seu Randolfo Rodrigues, que saltita para lá, saltita para cá, cada hora está num lugar. Tá? Essas pessoas que vão decidir a tua vida. E, inclusive, o Randolfo Rodrigues tinha, comecinho de 2020, ele fez uma live dizendo que ia dar uma medalha para médicos que estavam receitando o tratamento precoce. Ele mudou de ideia. Para ficar contra mim, com toda certeza. Pô, uma CPI... É o Randolph, né? O CPI virou um circo. Uma atrasada. Em 24 horas começaram a chegar os aviões com cilindro de oxigênio lá. Em 24 horas. Agora a procura foi enorme. Faltou... Não é que eu não vou culpar o governo do estado. Não vou culpar. Tá? Porque foi algo que explodiu. Existe uma teoria da conspiração, inclusive,
que assim, eu não tô querendo imputar nada aqui, tá bom? É que existe uma teoria da conspiração que diz que tava rolando ali um certo experimento para ver se a imunidade de rebanho funcionava. Não, o que fizeram foi algo criminoso. Ministrando doses cavalares de hidroxicloroquina. 3, 4 vezes além da recomendada. Qualquer remédio vira veneno com a dose exagerada. Sim. É isso que fizeram lá. Para exatamente sepultar qualquer estudo sobre hidroxicloroquina. É isso que foi feito lá. Entendi. É isso que foi feito lá. A imunidade de rebanho você não testa, ela acontece. Agora, o que aconteceu até no mundo todo? Igual na Itália. Os asilos, morria todo mundo. As pessoas com 80, 90, 100 anos são pessoas que já estão bastante debilitadas. Qualquer coisa leva ao óbito. Sim. Tá, isso aconteceu. Todos confinados. Tá? Então aconteceu esse problema com a hidrox lá. Virou um tabu o negócio. Agora, o Pazuello, quando entrou, a gente precisava, exemplo da CEAGESP, não era um grande gestor. Se bem que ele é de intendência, no meu entender, um excelente gestor. Ele, o Pazuello, por exemplo, esteve lá em Roraima. Ele foi o interventor de Roraima. Corrupção, etc. Foi escalado, decisão judicial, e as Forças Armadas botaram lá para ser o gestor de Roraima. Fez um excelente trabalho. Na saúde é a mesma coisa. Fez um bom trabalho. Era a gestão, estancando aqui a corrupção. A saúde, o orçamento diário são 500 milhões de reais. É algo que chama a atenção de muita gente que quer se dar bem nessa área. Ele levou um time de 20 militares mais ou menos e fechou as torneiras. Saúde que é o calcanhar de Aquiles onde a galera bate. É complicado, é complicado. Você pega os hospitais, tem 6 hospitais no Rio de Janeiro. É um problema até hoje. O Nelson Teich ficou 30 dias conosco. Ele pediu para sair. Não sei o motivo, não falou o motivo. Respeito. Foi leal comigo, cara bacana, excelente profissional, mas eu acho que quando ele percebeu o que era o ministério, que alguns acham que ministério é quartel. Você dá ordem e o pessoal cumpre. Não é assim. Geralmente os militares são aparelhados. Pessoas estão muito tempo lá dentro, conhecem tudo. Pode fazer muita coisa para o bem ou para o mal. O Nelson Teich pediu para sair, não discuto. Eu até hoje encontrar com ele, vou tratá-lo numa boa, mas não é fácil você comandar o Ministério da Saúde com aquele orçamento enorme que existe lá. Antes de te explicar, eu vou deixar aqui todo o meu faturamento de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e ontem que foi sábado. Primeiro, para você entender, eu trabalho com marketing digital. O que é marketing digital? Marketing digital é você anunciar, comunicar, vender qualquer coisa através da internet. Você vê anúncios de algum produto sem você nem saber quem está vendendo, porque é alguém que vende sem aparecer. Isso é marketing digital. Você não tem que aparecer se você não quiser aparecer. Eu ensino mais de 14 formas diferentes dentro do meu treinamento de você poder trabalhar ganhando dinheiro aí da sua casa. E muitas delas você não precisa aparecer. Assim como você também não precisa de um computador para você começar, tá? Claro que depois que você já estiver ganhando dinheiro, eu tenho certeza que a primeira coisa que você vai querer investir é no computador para você trabalhar, mas você não precisa disso. Para começar, você precisa apenas de um celular e conexão com a internet. Isso você já tem, porque você está me assistindo. Mas vocês trabalham vendendo o quê? A gente trabalha vendendo produtos online, que são e-books, cursos. A gente trabalha vendendo produtos físicos sem ter nenhuma peça em um estoque, tá? Um exemplo, se você quiser vender hoje uma pulseira dessa, você não precisa ter nenhuma peça em estoque para você vender ela. Ou seja, você não precisa investir para vender nada. Assim também como trabalhamos com prestação de serviço. São mais de 14 profissões diferentes que eu ensino do absoluto zero dentro do meu treinamento. Como é que é a relação da tua relação com a China hoje em dia? Porque ela ficou bastante estremecida, né? A China precisa da gente. Alguns acham, né, que... a gente precisa deles também. Precisa. Eles precisam muito mais do que nós. Sem nós, eles passam fome. O nosso maior comércio é com a China hoje em dia, commodities, coisas do campo, agricultura e pecuária. Isso nunca ficou em risco, presidente? Mas a China vai comprar de quem? Mas quando é que eu atingi a China? Quando é que eu ataquei o regime chinês? Você chamou a vacina deles de vacina. Não, quem falou vacina não fui eu. Não? Não fui eu. E qual o problema? Eu acabei de falar para você aqui, por que teve um surto de Covid na China? Eles não tomaram a vacina? Ou se tomaram não foi eficaz? É igual o biscoito Tostines. É gostoso porque é fresquinho é gostoso. É a mesma coisa, pô.
Porra, presidente, mas é que a vacina, ela não necessariamente impede que você pegue o corona. Você sabe disso. Ela, na verdade, ela diminui a chance de você morrer e ir pra UTI, né? Como é Pra que mim, o tá valendo. Agnaldo Timóteo está vacinado? Mas são, assim... Não é exceção. Eu tenho que existem falar uns- nome de pessoas conhecidas. Tudo Pegar bem. o João das Couves, você não vai saber. Mas é que eu não conheço, assim, das pessoas que morreram, que eu conheço, do meu círculo social Você próximo... você não tem dados sobre isso. Não o pessoal só tenho. nega. Mas eu sei que os que morreram do meu círculo social próximo, os que morreram morreram antes da vacina. Antes da vacina, antes de 2020. Sim. 2020, inclusive. Morreram em 2020. Morreu muita gente em 2020. Não tinha vacina Não no tinha mundo. vacina no mundo, exatamente. Tá. Depois disso, não morreu mais ninguém do meu círculo social. Olha, a vacina, o vírus pegou, quando pegou, todo mundo praticamente. Sim. O que tinha comorbidade, que era idoso, faltava pouco, lamentavelmente, para ele nos deixar, e deixaram. Você vê uma coisa? Chegava paciente com traumatismo craniano. Era botado no UTI Covid. Por quê? Eu pagava o dobro da diária. Morria Covid. O cara morre por falência. O cara está com problema, está com 100 anos de idade. Né? Tá com o quê? 100 anos de idade. Tá. Dificilmente ele vai estar bem. Né? Poucos estão bem. Daí o cara tem problema faz hemodiálise, é cardíaco, tem diabetes. De repente o cara morre, Covid. Pô, foi Covid? Não entrou mais, por exemplo... Mas o senhor está especulando, né, presidente? Mas peraí, não posso especular? Você pode especular, mas é que o senhor é presidente. Não, mas peraí, eu Quando sei você que eu sou especula presidente. esse tipo de coisa... Mas por isso mesmo, nós temos que debater na sociedade. Por isso eu falei no começo, você falar que eu dou remédio lá para cegueira dos rios, para malária, vão querer derrubar a tua live. Divulgou desinformação. Vai catar coquinho. Nós temos que discutir, debater as coisas e buscar credibilidade para isso. Eu não posso me acovardar. Para mim é fácil ser presidente e ficar no politicamente correto, não arranjar problema com ninguém. Tomar uísque com todo mundo, não andar de moto na periferia de Brasília, não se arriscar de moto a levar um tiro de 762 no peito, minhas motos por aí. É muito mais fácil. Mas, presidente, talvez, assim, dado o jogo que a gente está jogando, e eu percebi isso aqui no meu jogo particular, né? Estando aqui. Não é... Eu não vou nem usar a palavra inteligente para não pegar mal. Mas, assim, não é mais interessante jogar o jogo, ainda que o senhor defenda todas as ideias que o senhor defende, mas jogar o jogo que está posto e não entrar numa de quebrar o jogo completamente? Porque o que o senhor faz, assim, com as declarações que o senhor dá e com a maneira que o senhor se porta para os jornalistas e tal, é uma ruptura muito grande. Quem falou, por exemplo, no Brasil, o contrato da Pfizer, que eles não se responsabilizavam por qualquer efeito colateral, foi eu. Na saúde, todo mundo sabia, ninguém falou nada. Por quê? Para não ser perseguido pela mídia, para não ter sua página derrubada, por estar divulgando desinformação. Eu estou mostrando a verdade. O Supremo mandou derrubar a página, derrubar a live minha, quando eu toquei nesse assunto. Mas agora, não pode? Sobre isso específico? Sobre esses assuntos. Tá. Tudo passou a ser desinformação. E quem disse que é desinformação? O próprio Supremo. Ele diz, esse aqui você não pode falar. É desinformação. Inquérito dos fake news. Baseado no lance das Você fake pode news. ver, ninguém podia falar em fake news do Brasil porque tentou-se há poucas semanas aprovar um projeto sobre fake news no Congresso e eu ajudei a não dar urgência para isso. Então não tem um tipo penal. Você pegar uma cadeia por fake news é a mesma coisa que pegar uma cadeia por ter matado um marciano. Para mim é... Mas não existe justificação para isso, é a realidade. Dói, mas é a realidade. Para mim é extremamente perigoso. Agora, você acha que eu queria matar alguém? Me apelidaram de genocida, queria matar alguém? Te apelidaram de minha genocida. mãe tomou vacina aqui, minha faleceu depois agora. Outros problemas, né? Mas tomou a vacina. Te apelidaram de genocida por conta de uma suposta lentidão de proporcionar as vacinas, especialmente quando o lance da Pfizer veio, e o senhor já explicou. Não, mas
nós fomos, depois do Reino Unido, talvez um dos primeiros países a começar a vacinar. Só não vacinava 1 milhão por dia, porque chegava 1 milhão por semana de vacina. Mas essa, eu não lembro, presidente, você me ajuda. O Dória, aqui em São Paulo, ele começou as negociações com a China para o Coronavac antes do governo do governo federal, não foi? Começou, sim, foi o pioneiro. Mas sim. aí isso significou uma mais rápida disseminação da vacina aqui em São Paulo? Qual o estado que mais morreu gente por 100 mil habitantes? Com todas as medidas restritivas, lockdown. Eu imagino que São Paulo. São Paulo. Proporcionalmente, deixar bem claro, porque o estado que tem a maior população não é por causa disso, foi São Paulo, com todas as medidas adotadas por ele, com toda a vacinação. Você pode ver, as pessoas que morrem hoje em dia, né, de Covid, alguém sabe se elas foram vacinadas ou não? São informações que você não consegue ter. Nós temos a obrigação de desconfiar, de buscar alternativas, buscar resposta. Por que não? Os efeitos colaterais da Pfizer, das vacinas, segundo a CDC, que é a Anvisa americana, serão conhecidos ao final desse ano e a partir do ano que vem. Que, inclusive, eles pediram um sigilo. Você falou de 100 anos, né? Uhum. A minha. Eles pediram um sigilo de 70 anos. E a justiça americana derrubou isso aí. E hoje em dia chega relatos para mim sobre isso. Eu não vou falar aqui para não polemizar, que eu fico preocupado. Preocupado não, eu fico tranquilo com a minha consciência. Isso é interessante, presidente, porque assim, sei que foi militar e o Cid vai saber do que eu estou falando. Existia lá, por exemplo, quando a gente fazia uma parada assim, muito diferente do resto da bateria, que o meu quartel também era de artilharia. Aquele cara ali é o único certo. O senhor meio que é o único certo no mundo, não é? Acontece. Mas não é esquisito ser o único certo, presidente? Não, olha só. No começo da pandemia, o que eu falei, por exemplo, sobre preparo físico? Sim. Tá. Você fez um pronunciamento. Eu falei para mim, pelo meu passado de atleta, se eu for contaminado, eu não vou ter problema não, que eu falei. Depois, estudos demonstraram qual o melhor remédio que você pode ter para prevenir doença. Uma boa saúde. Isso, já respondeu, para qualquer doença. Eu estou errado? Nós, por exemplo, zeramos a vitamina D. Eu zerei depois de vitamina D. Porrada em cima de mim. Pô, depois viu que a vitamina D ajudava a resistir à questão do Covid. Uhum. Eu mandei, olha para minha cara aqui agora, olha para minha cara aqui. Tô olhando. Olhando, olha do fundo do olho, sem segundas intenções. Tá. Eu mandei uma comitiva. Mas eu não consigo, o senhor é muito bonito. A Michelle falou que o senhor é muito bonito. O galeguinho dos olhos azul. Eu mandei uma comitiva minha para Israel e estudar o spray nasal. O spray nasal. Lembra disso? Lembro. Levei porrada até não querer mais. Abortei e trazer para cá. A questão de 2 meses, uma grande matéria do nosso querido Rede Globo Fantástico, falando do spray nasal como uma solução. Na época eles diziam que o senhor estava procurando qualquer coisa que não fosse a vacina. Não tinha vacina. Não tinha vacina. Eu não me neguei a comprar vacina. Eu comprei vacina. Só não se vacinou quem não quis. De forma não obrigatória. Não exigi passaporte vacinal. E ficou puto quando o STF impôs, na verdade, o passaporte vacinal. Começou a impor certas coisas. Por exemplo, o que o STF via ministro Barroso? Você tem um filho no exterior, só chega aqui vacinado, senão vai ficar lá fora. Não interessa qual país. Não, podia não estar vacinado e fazer o teste. Decisão do Supremo. Não permitia essa abertura do teste. Depois voltou atrás. Tá? E qual a liberdade para quem não quer se vacinar? E quem está vacinado, fique tranquilo, está imunizado, poxa. Para que queira? Daqui a pouco tem a varíola do macaco, você vai tomar vacina também? E se for impositiva? Porra, se vier a vacina do macaco, a vacina da varíola do macaco, eu vou tomar, presidente. Tenho certeza que vai tomar. Qualquer vacina. Tu não me engana. Tu vai tomar. Vacina que tu vai tomar. Porque assim, esse lance da gente... Eu entendo... Não entendeu, não? Eu entendi sim, porra. Mas assim, sobre
Essa postura, a postura que o senhor toma sobre a liberdade, eu entendo. Isso. Fiz merda aqui. Não tem problema não, eles se viram ali. Fiz merda aqui, tudo bem. Eu entendo a Pô, liberdade. a liberdade não tem preço, meu Deus do céu. Ó, eu concordo. Pra qualquer coisa. Or will you fucking fight back?